Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Oremos. Soberano Deus e Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, agradecidos por mais um culto que estamos prestando ao Senhor. Obrigado por essa porção tão rica da Tua palavra que lemos no livro dos Salmos. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor diariamente demonstra a Tua bondade para conosco. Ó Deus, quando nós provamos do Senhor, nós podemos com toda a convicção dizer, acreditar e propagar que o Senhor é bom. Ó Deus, o nosso clamor é que nesta noite Tu venhas nos usar para o louvor da Tua glória. Seja com esse culto que estamos começando. Abençoa os louvores, abençoa os irmãos que estão envolvidos na parte dos cânticos. Use cada um deles, Pai, que venhamos fazer um culto racional, reverente e alegre ao Senhor. Prepara o coração das pessoas, aquelas que nós convidamos, mesmo que virtualmente, elas reservem este momento para adorar o Senhor conosco. Seja com os cânticos, seja com a Tua palavra, prepara todo o nosso ser para prestarmos mais um culto ao Senhor. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém. É com muita alegria que estamos iniciando mais um culto de doutrina e oração. Estamos felizes com a sua presença, sejam bem-vindos. Peço a você, compartilhe o link deste culto para que outras pessoas também tenham acesso a ele e venham adorar ao Senhor conosco. São alguns minutos que passaremos na presença do nosso Deus, fazendo um investimento na nossa alma. Nós precisamos adorar ao Senhor. Há uma necessidade nossa em ter comunhão com Deus. Então eu peço a você, esses momentos que estaremos juntos adorando, concentre-se naquilo que nós vamos fazer. Eleve o teu pensamento, o teu coração ao Deus Todo-Poderoso e vamos prestar um culto que o agrade. Vamos começar cantando essa noite e para isso eu convido o Leozinho, que haverá de divulgar o hino ou o cântico que cantaremos. Peço a você que conhece, cante com bastante alegria, tá bom? Leozinho. Boa noite, amados irmãos e amigos que nos acompanham. Convido a todos que louvem alegremente conosco o hino de número 473, Firme na Fé. Campeões da peleja sagrada, o clarim chama a luta aos fiéis. Vamos nós nessa arena bendita conquistar os celestes lauréis. Vamos já com Jesus, arvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus,
sempre juntos do bom capitão. Sim, a luta do bem é suprema, quando sob o comando de Deus, a vitória é completa e segura, porque temos a ajuda dos céus. Vamos já com Jesus, arvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos do bom capitão. Se o labor desta causa altaneira tem espinhos que podem ferir, é nos céus compensado mil vezes pela paz do celeste porvir. Vamos já com Jesus, arvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos do bom capitão. E se o mundo atear os seus ódios contra nós com maldoso desdém, não importa, isso nunca enfraquece os heróis da conquista do bem. Vamos já com Jesus, arvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos do bom capitão. Amém, irmãos. Obrigado, Leozinho. Daqui a pouco ele volta para cantar mais um cântico, tá bom? Queridos, eu convido a todos para juntos abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 91. Livro dos Salmos, nós leremos o Salmo 91. Eu acredito que, junto com o Salmo 23, o Salmo 91 é o mais conhecido. É um salmo em que o Deus soberano vai ser exaltado. É um salmo que mostra a segurança que nós temos em Deus, vivendo em um mundo inseguro. Nós podemos nos assegurar em Deus. E o Salmo 91, ele trata sobre isso. Peço a você que abra a sua Bíblia. Se você estiver sentado ou sentada aí na sua casa, coloque-se em pé em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Verso 7: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Verso 12: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente.
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com largura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vou repetir o verso 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós louvamos ao Senhor por esse texto. Obrigado porque o Senhor nos dá a segurança, o conforto, porque em Ti nós podemos confiar. O Senhor está conosco, não só nos momentos bons, mas também na angústia. E o Senhor é quem nos garante que nos tirará dela. Isso nos motiva, isso nos alegra, isso nos dá ânimo para continuar a viver, porque nós sabemos que o Senhor sempre está conosco. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado também pelas famílias, pelos irmãos, pelos amigos que estão conosco nesta noite, participando deste culto. Ó Deus, a minha oração, Pai, é que Tu derrames a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre cada família, sobre cada lar. Aqueles que estão passando por momentos angustiosos, que eles venham acalmar o coração, que eles venham descansar em Ti, porque no momento certo, o Senhor os livrará de toda a angústia. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero, antes de convidar o Leozinho para cantarmos um cântico, eu quero dar as boas-vindas, o nosso boa noite aos irmãos da nossa igreja, amigos que estão nos visitando. Para nós é uma alegria, é uma satisfação muito grande tê-los conosco. Sintam-se bem em nosso meio. Desejo do nosso coração é que Deus fale com você por meio da palavra essa noite. Prepare a sua mente, a sua alma e o seu coração. Quero dar aqui as boas-vindas para Luísa Carvalho, que está conosco. Deus te abençoe grandemente, Luísa. A irmã Angelita também está conosco, a irmã Geni, seu Fernando, a irmã Janete, a irmã Messia, lá em Alagoas, o Marvin também. Marvin, que Deus te abençoe grandemente, é um prazer tê-lo conosco. Tem mais, a irmã Márcia, lá em Alagoas, conosco, a Marinês está online, a irmã Elza, a irmã Geni, o irmão Clóvis, da congregação Emanuel, onde tem como pastor, o pastor Antônio de Souza. Deus abençoe. A Andréia conosco também, a Janaína, a irmã Marismar, o Alexandre lá em Ariquemes. Alexandre, Deus te abençoe. O irmão Marcos Paulo, sejam todos bem-vindos. Para nós é uma alegria e esperamos que este culto Deus venha falar com você. E se você ainda não compartilhou o link, compartilhe aí nos seus contatos, para que outras pessoas também tenham acesso à mensagem desta noite, tá bom? Agora eu vou convidar o Leozinho para cantarmos Circunstância. Esta paz é um cântico bem antigo. Esse cântico é mais antigo que o Leozinho e eu juntos. Então eu acredito que os irmãos conheçam. Cante aí onde você estiver, para que os seus vizinhos ouçam você louvando ao Senhor. Mas pastor, a minha voz é feia, sou desafinada. Eu também sou, mas vamos adorar ao nosso Senhor, tá bom? Leozinho, vamos cantar. Então, mais uma vez, convido novamente os irmãos a louvarem conosco alegremente o cântico Esta Paz. Esta paz que eu sinto em
porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Oh, não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não der o seu fruto, e ainda que os montes se transportem ao mar, ou que a terra trema, eu hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista, alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Oh, não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vista, alegre estou. Amém, irmãos. Obrigado, Leozinho. Deus abençoe. Estamos recebendo alguns pedidos de oração hoje. O culto está sendo transmitido apenas pelo Facebook e alguns pedidos têm chegado até nós. A irmã Geni pede oração por uma amiga dela que perdeu o seu filho para o Covid. Então, aproveitando esse pedido da irmã Geni, eu peço a você, anota, quando você for orar, ore para que Deus conforte as famílias que têm perdido entes queridos. Então lembra de orar pelo conforto, pelo consolo dos familiares que têm perdido esses parentes. Não esqueçam de orar pelo conforto dos que ficam, tá? Isso ajuda muito. A irmã Angelita pede oração por toda a sua família. Temos mais aqui. A irmã Fátima pede oração por sua saúde, da sua família e dos irmãos da igreja. Ore pelos irmãos da igreja. A irmã Ednete, oração por salvação dos seus familiares. Ore pela salvação dos familiares da irmã Ednete e também de todos, tá, que ainda não são salvos em Cristo Jesus. Não deixe de orar. A irmã Geni está me informando que o irmão Raimundo está sem internet, mas está assistindo com ela. Que Deus a abençoe. Temos uma notícia muito boa, seu Fernando aqui. Somos agradecidos pelas orações em favor da viagem da Nanda. Ela chegou bem e pede oração também pela Tati, que está trabalhando em uma missão em uma aldeia. Ore por ela. Também pede oração pelo Júnior, que ficou lá em Curitiba, e pelo Léo, que está lá em Guajará. Estive conversando hoje com o Léo Souza, e a previsão dele e da Tati virem a Porto Velho já no próximo sábado.
Então, ore para que Deus abençoe a viagem deles. Nanda, estamos felizes com a sua chegada aqui em Porto Velho. Curta bastante o seu pai, a sua mãe, o Léo, que logo logo estará por aqui também, toda a família, tá? Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Nós estamos felizes. A irmã Rosa pede oração pela salvação dos seus familiares. Irmã Marismar agradece a Deus pela saúde de sua família e pede oração pela salvação do seu esposo. Não deixem de orar, irmãos, por salvação de almas. O bem mais precioso que nós temos é a família. E quão bom é quando eles também se entregam a Cristo como Salvador. Você e eu somos instrumentos de Deus para que eles sejam alcançados por sua graça e misericórdia. Então vamos orar por salvação dos nossos parentes, amigos, vamos pregar o Evangelho, mas também vamos dar bom testemunho. Esse tripé é fundamental para que eles sejam alcançados por Deus. Então desafio a você, toda vez que você for orar, ore por salvação de almas. Eu também tenho alguns pedidos em favor das irmãs que estão gestantes. Não esqueçam de orar por elas. Aqui eu cito nomes da irmã Fátima, lá em Cruzeiro do Sul, a esposa do irmão Valdeni. Ore pela Dulcilene, minha cunhada. A irmã Darcilene já teve neném recentemente. Ore pela irmã Joselina, ore pela Karen, ore pela Paula. Eu dei a notícia no domingo à noite. A Paula será mamãe, está gestante. Ore por ela, ore pelo Ivan, a família toda. Lembra do Isaac, o filhinho deles, tá? Então, ore por essa família e pelas irmãs que estão gestantes. Peço também que os irmãos continuem orando pela Ana, irmã da irmã Marlúcia. Ela continua na UTI, teve uma pequena melhora, mas continua e precisa dos nossos clamores. A irmã Maria Pires não está nada bem, o estado dela é grave e ela precisa da sua, da minha, das nossas intercessões. Então anota aí, orar pela irmã Maria Pires. Toda vez que você for orar, lembre-se, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho alguns avisos, já peço a você que anote também. O primeiro aviso é um pedido. Você que ainda não se inscreveu no canal da igreja no YouTube, faça isso. É rápido, simples e gratuito. Você digita lá no YouTube, Templo Batista Bíblico da Floresta, vai aparecer o canal da nossa igreja, a opção inscrever, você se inscreve e clica no sininho, pronto. Você não paga nenhum centavo, mas você nos ajuda a fazer com que o canal da igreja se torne conhecido e outras pessoas venham ouvir o Evangelho. Então eu peço encarecidamente, se ainda não se inscreveu, se inscreva. E peça para que amigos e familiares também se inscrevam no canal da nossa igreja. Um outro aviso maravilhoso. Enfim, domingo, dia 19 agora, nós estaremos retornando aos cultos presenciais. Graças a Deus, Deus é bom. Próximo domingo, já na escola bíblica dominical, às 9 horas, o culto será presencial. São 4 meses, bem precisos, sem culto presencial. Dia 19, domingo, no sábado, dia 18, completa 4 meses. Então no domingo, dia 19, às 9 horas da manhã, o culto será aqui na igreja. Vai também ser transmitido ao vivo. Mas você que está com saudade dos irmãos, saudade desse tempo gostoso em comunhão, chegue de manhã às 9 horas. Nós temos obedecido aos decretos emitidos pelos nossos governantes. Eu digo o seguinte: eu não gostaria de estar no lugar deles. É muito difícil tomar decisões, às vezes decisões rápidas,
decisões que agradam um grupo, desagradam a outro. Eu não queria estar no lugar deles, mas o meu papel eu tenho feito. Eu oro por todos os nossos governantes. Não é fácil governar uma casa. Imagina um município, um estado e um país. Mas ore pelos governantes, eles precisam de orientação e de sabedoria para colocar o país, o estado e o município no rumo certo. Obedecendo esses decretos, nós como igreja iremos adotar algumas medidas de prevenção. Essa semana, provavelmente sexta ou sábado, uma empresa virá aqui na igreja fazer a sanitização. Vamos fazer isso durante um mês, toda semana a igreja passará por esse procedimento. Vamos também higienizar, providenciar um higienizador para os pés. Iremos disponibilizar álcool. O uso de máscara será obrigatório. Vamos verificar a temperatura na entrada. Vamos evitar os cumprimentos, os abraços. Eu peço que você traga de casa uma garrafa para você tomar a sua água. Se possível, já traga a sua garrafinha com água. Se você tomar e secar, você vai ao bebedouro, enche. E aos poucos as atividades voltarão. À medida que o tempo for passando, nós vamos fazer reuniões de oração com a diretoria administrativa, eclesiástica, vamos alinhando algumas coisas. Então peço a você, domingo agora, dia 19, às 9 horas da manhã, venham para a igreja. Se você não puder, nos acompanhe pelo Facebook. É uma alegria poder voltar. A saudade é grande, mas entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Passamos um momento na caverna, reclusos, isolados, mas Deus tem nos abençoado. Então não esqueça, por favor, e divulgue essa notícia para outras pessoas também, a fim de delas participarem conosco dos cultos. Sem mais, eu convido a todos que abram as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler do verso 8 ao verso 13. E eu peço a vocês, aqui na igreja, por favor, coloque-se em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Aqueles que estão em casa, peço a você agora, toda a atenção, reverência, que a sua mente, o seu coração estejam voltados para a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 8 ao 13, dizem assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo.
E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Oremos. Santíssimo Deus e Pai soberano, te louvamos pela leitura da tua palavra. Obrigado pelos cânticos que entoamos. Ó Deus, seja com aquelas pessoas que estão em luto, aquelas pessoas que perderam entes queridos, amigos, que estão sofrendo. Ó Pai, consola, conforta o coração de todas elas. Oramos por aquelas que estão enfermas, que a tua mão santa, poderosa, curadora, venha sarar os corpos dessas pessoas. Não cabe a mim determinar, ordenar o Senhor fazer alguma coisa. O Senhor é o Senhor e eu sou apenas o servo. Mas eu peço, ó Pai, que o Senhor atenda os nossos clamores e cure essas pessoas que estão doentes. Oramos por salvação de almas, oramos pelos nossos familiares, amigos, que ainda não se converteram ao Senhor, que ainda não entregaram suas vidas a Ti. Usa-nos para que sejamos o intermédio, o canal entre o Senhor e eles. Por isso, Pai, nos dê uma vida reta, uma vida íntegra. E agora que vamos meditar na Tua palavra, fala conosco e que a Tua palavra venha nos alimentar para o louvor da Tua glória. Oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Você já ouviu falar no profeta Elias? Alguns sim, outros não, outros vagamente. Eu vou contextualizar de forma breve para você entender um pouquinho quem era Elias. Jezabel, que era esposa do rei Acabe, ficou sabendo que o profeta Elias havia matado os profetas de Baal. Tomada pela fúria, decidiu matá-lo. Ao tomar conhecimento da decisão dela, o profeta Elias fugiu para o deserto. Cansado da viagem, sentou, deitou e dormiu debaixo de uma árvore. Deus providencialmente envia um pão assado e um jarro com água para alimentá-lo e saciar a sua sede. Elias come o pão, bebe a água e volta a dormir. O anjo do Senhor se volta para ele mais uma vez, dizendo para comer e beber, pois a viagem que ele iria empregar era longa. Elias ouve o anjo, se levanta, se alimenta e viaja por 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Sinai. Ao chegar no monte, encontra uma caverna e ali passa a noite. O versículo vai dizer, ou Deus vai fazer uma pergunta para Elias no verso 9: que fazes aqui, Elias? Deus perguntou para Elias: o que é que você está fazendo aqui? Dito isto, anotem o tema da mensagem, curto e pequeno: saindo da caverna. Saindo da caverna. Questionado pelo Senhor, Elias vai responder no versículo 10. Elias vai dizer ao Senhor o que aconteceu, como se Deus não soubesse do que havia acontecido. Então Elias dá um relato ao Senhor: olha, Senhor,
Eu sou muito zeloso do Senhor. E sabe que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E agora eles querem tirar a minha vida. Depois disso, chega no versículo 11, Deus diz: Elias, sai para fora. Essa expressão na língua portuguesa é um pleonasmo, né? É isso, Catarina? Sai para fora, entra para dentro, sobe para cima, desce para baixo. E Deus disse: Elias, o que tu fazes aqui? Agora Deus diz: sai daqui. Eu entendo que assim como Elias, você e eu temos os momentos para entrar nas cavernas. E eu quero compartilhar com vocês essa noite, extrair desse texto algumas verdades. Verdades que certamente falarão ao nosso coração. Mas eu faço questão que você anote o texto base, anote o tema da mensagem, anote os tópicos, anote as divisões. A primeira verdade que o texto nos mostra: o que pode nos levar para a caverna? O que pode nos levar para a caverna? Deus usará poderosamente o profeta. Elias era de Tisbé, profetizou durante o reinado do rei Acabe, um rei mau, um rei perverso, um rei dominado pela sua mulher. No reinado de Acabe, quem mandava era Jezabel. Mas Deus fora misericordioso com Elias. O profeta fora alimentado pelos corvos quando esteve no riacho de Querite. Quando o riacho secou, Deus mandou que ele fosse para Sarepta. Chegando lá, o Senhor levantou uma viúva para alimentá-lo. O filho dessa viúva morre, Elias o ressuscita. Mais tarde ele participa de um confronto no Monte Carmelo, onde ele dá cabo aos 450 profetas de Baal. Aquele simples homem, vindo de uma pequena cidade, fica conhecido em Israel. Ele mata à espada os profetas de Baal. Acabe conta para sua esposa Jezabel todos os feitos de Elias, inclusive como matara os profetas do falso deus Baal. A partir daí, inicia-se uma implacável perseguição ao profeta. A rainha está irredutível e o quer morto. Ela quer a cabeça do profeta. Outros homens de Deus, lá de Israel, já tinham sido mortos às ordens dela, e agora parecia que ele seria o próximo. Elias anda cerca de 150 quilômetros aproximadamente até chegar em Berseba, ou Berseba, dependendo da pronúncia, uma cidade em Judá. Temendo morrer, ele foge, conforme o versículo 3 do capítulo 19. Mas surge uma pergunta: o que levou o profeta para a caverna? Duas coisas são notórias no texto. O que levou Elias para a caverna foi o medo e o desânimo. Ele está com medo. Jezabel quer matá-lo. Jezabel quer a sua cabeça como troféu, como prêmio.
Por algum tempo, ele pensou que o seu trabalho havia sido em vão. Todo o seu esforço em fazer com que o povo de Israel se voltasse para Deus não valeu a pena, pois o povo se mostrava rebelde às ordens do Senhor, e alguns estavam se voltando para Baal, e estavam dando mais ouvidos aos falsos profetas do que aos verdadeiros. E então ele diz: só eu fiquei. Em meio ao medo, Elias tem uma sensação solitária. Só eu fiquei. A leitura que Elias fizera é que lá em Israel não havia mais pessoas tementes a Deus, só ele. Elias, ele acaba cometendo um grande erro, generalizando. Ele generaliza, e o desânimo normalmente nos leva a fazer isso. O desânimo, ele nos faz não avaliar a vida de forma equilibrada, mas sempre exagerada, ou para um lado ou para o outro. É claro que havia mais pessoas em Israel que adoravam a Deus, mas pensou que era o único que ainda servia ao Senhor. O medo e o desânimo, eles nos neutralizam. Eles nos fazem fazer uma leitura errada das circunstâncias. E Elias, ele faz isso. Com medo, sozinho, ele vai, desanimado, melhor, ele vai para a caverna. Deixa eu te perguntar, você já ficou sozinho em casa? Ou sozinha? E de repente você ouve um barulho lá fora que te assusta? Eu me lembro uma vez, conversando com uma irmã, uma senhora, ela tinha muito medo de ficar só, e essa noite ela precisou ficar sozinha, e de repente o vento estava fazendo assim com a janela, e vez por outra a janela vinha até o seu limite e batia, pá. Na hora ela pensou: é um ladrão querendo entrar na minha casa. Ela se levanta com medo, pega uma peixeira e vai fazer uma varredura dentro da casa. Não acha ninguém, cachorro dormindo tranquilo. Ela vai ao quarto e o vento estava batendo na janela. O medo nos faz entrar na caverna. O desânimo nos faz entrar na caverna. O Covid nos fez entrar na caverna. O início assustador. Notícias que chegavam eram terríveis. Morreram não sei quantos infectados. E agora a solução é ir para casa. Entra em casa, feche a porta, não saiam de casa. O medo nos leva a entrar na caverna. Algumas pessoas com medo de contrair o vírus, outros com medo de transmiti-lo, entraram em suas cavernas. O medo e o desânimo pode levar qualquer pessoa a entrar na caverna. Às vezes uma notícia errada, falsa, um desapontamento, uma desilusão, um fracasso, uma reprovação. Mas cuidado quando você entrar na caverna, porque o texto nos mostra uma segunda verdade.
O que fez com que Elias entrasse na caverna? O medo e o desânimo, cuidado. Mas o texto nos mostra uma segunda verdade. É preciso sair da caverna para voltar à rotina. É preciso sair da caverna para voltar à rotina. Olhe comigo o versículo 9, por favor. 1 Reis 19, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, é o texto base do nosso estudo. O verso 9 diz: e ali entrou numa caverna, escutem, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele passou a noite. Ele não passou a vida dele na caverna. E no verso 11, o texto diz: o Senhor olha para Elias e diz: Elias, saia e ponha-se diante de mim no monte. O profeta não poderia hibernar na caverna, é Deus quem o ordena a sair. Uma hora Elias teria que sair da caverna. Ele tinha uma missão a cumprir e um trabalho a realizar. Ficando na caverna, nada seria feito. Se você olhar os versos 15 e 16, olha só, 3 vezes vai aparecer, ou em forma de substantivo ou de verbo, a palavra ungir, ou unja, ou ungirás. No versículo 15, e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Olha o que Deus diz: Elias, sai da caverna e volta pelo caminho. Vai lá, ação, trabalho. Chegando lá, olha o verso 15: unge a Azael, rei sobre a Síria. Depois de ungir a Azael, você vai ter que ungir Elias. Verso 16, eu estou parafraseando o texto. Verso 16: depois de ungir a Azael, você vai ter que ungir a Jeú, rei de Israel. E aí, no verso 16, ele diz: ungirás profeta em meu lugar. Elias volta pelo caminho que veio ao deserto de Damasco. Ele vai ungir 3 pessoas: Azael, Jeú e Eliseu. Eliseu torna-se o seu companheiro. Eliseu torna aquele que agora vai caminhar com Elias. Houve um momento em que Elias entrou na caverna, mas houve um momento em que Elias saiu da caverna. Ele tinha muito trabalho pela frente. Ficar na caverna com medo, desanimado, não era o plano de Deus. Elias devia continuar seu serviço e ser um exemplo de confiança em Deus naqueles tempos de crises e tempos difíceis. O profeta não podia parar, tinha que continuar. Queridos, Elias não podia viver em função das ameaças de Jezabel. A vida de Elias não deveria ser regida com medo de Jezabel. Ele não poderia ocupar sua mente com o medo e com o desânimo. Ficar pensando nos riscos que corria não mudaria sua vida. Você sabe o que eu aprendo com isso? Uma hora, você e eu
precisamos perder o medo. Uma hora você e eu precisamos perder o desânimo. Sabe por quê? Ou acabamos com medo, ou o medo acaba conosco. Escreve essa daí. Ou acabamos com o medo, ou o medo acaba conosco. Quem foi que disse para Elias sair da caverna? Deus. Elias, não é mais tempo de você ficar aí não. Sai da caverna. Bora, levanta. Você tem muito trabalho pela frente. Queridos, eu tenho certeza que você e eu, quando sairmos da nossa caverna daqui para frente, temos muito trabalho pela frente. Estudos, trabalho, na própria igreja, cultos, ensaios, reuniões, entrega de folhetos, eventos. Vamos fazer, porque é Deus quem diz: sai da caverna. E esse Deus que diz sai, vai nos mostrar uma terceira verdade no texto. Anota a terceira verdade. Deus manifesta seu poder e cuidado. Anota aí. Deus manifesta seu poder e cuidado. Deus sempre mostrou o seu poder, o seu cuidado ao profeta. Deixa eu só recapitular o que eu disse na introdução. O Senhor sempre sustentou Elias. No tempo de escassez, os corvos enviados por Deus lhes trazia pão e carne. Tinha água para beber. Em Sarepta, uma viúva o alimentou com um pouquinho que ela tinha, com um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Ela repartiu com o profeta. Na batalha com os profetas de Baal, saiu vitorioso. Quando fugiu de Jezabel, o Senhor providenciara alimentos enquanto dormia debaixo da árvore e dentro da caverna. Enquanto Elias dormiu debaixo da árvore, Deus mandou pão e água. Enquanto ele dormia na caverna, Deus mandou pão e água. Em todo o momento, Deus esteve com ele, revelando o seu poder e o seu cuidado. O profeta, erroneamente, pensou que estava sozinho, que em Israel era o único que adorava ao Senhor. Contrariando-o, o Senhor diz: espera aí, ainda tem 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos perante Baal. É como se Deus dissesse: Elias, eu sempre cuidei de ti. Se eu estou mandando você sair dessa caverna, é porque eu vou continuar cuidando de você. Não se desespere, não tenha medo, não desanime. Eu estou com você, eu cuido de você, eu sempre cuidei de você, eu nunca te abandonei. Não é agora, Elias, que eu vou fazer isso. Há momentos na nossa vida que a gente se esquece do que Deus fez por nós. Quando nós passamos por um momento no presente, a impressão é que Deus perdeu o controle.
que Deus não cuida, que Deus não tem poder, porque a nossa mente ela é curta, ela é esquecida. É como se nós fôssemos obrigados a fazer um exercício mental e tentar trazer à memória quantos livramentos o Senhor já nos dera. Elias, ele sai da caverna, ele não permanece na caverna, mas eu faço questão que você aprenda uma das grandes verdades do cristianismo, uma das grandes verdades em se relacionar com o Senhor. Você só vai confiar em Deus a partir do momento que você se relacionar com Ele. Você só vai confiar em Deus quando você passar de verdade a se relacionar com Ele. É um princípio de convivência, é um princípio de relacionamento. Você não confia em uma pessoa que você pouco conhece. Você não conta os teus segredos para pessoas que você não confia, e você está certo e certa em fazer isso. Mas à medida que você vai se relacionando com Deus, à medida que você vai o conhecendo, você vai tendo provas de que você pode confiar. O que diz o Salmo 34: provai e vede que o Senhor é bom. Ele é bom, mas eu preciso provar primeiro. Eu tenho que me relacionar com Ele, eu tenho que investir momentos, minutos, horas na presença dEle, para eu confiar. Não se desesperar, não ter medo, não ficar desanimado, porque o Senhor tem poder e cuidado de nós. E quando esse relacionamento acontecer, veja comigo os versos 11, 12 e 13. Acompanhe na sua Bíblia aí, por favor. Versos 11, 12 e 13. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Irmãos, há muitos crentes, há muitas pessoas querendo ver Deus no vento, no terremoto e no fogo. Vem esse vendaval, mas o Senhor não estava nele. Depois do vendaval vem um terremoto, mas o Senhor não estava nele. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um suave sussurro, uma voz delicada. E quando Elias ouviu, ele cobriu o rosto com a capa, em humilhação, em rendição, um coração contrito.
E agora ele sai da caverna. Como é que você quer que Deus se manifeste para você? Como? Deus continua falando conosco por meio da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas para eu ouvir a palavra de Deus, para eu entender a vontade de Deus, para eu entender o que Ele quer para mim e de mim, eu preciso ouvir. Eu preciso reservar momentos para ler a Bíblia em casa, para meditar. Eu preciso reservar tempo para ouvir a pregação da palavra, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Ele deixou a Bíblia, porque a Bíblia é a sua palavra. O autor aos Hebreus vai dizer isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Tem pessoas trocando a palavra de Deus por visões, por revelações, por sonhos, por coisas extraordinárias. Não faça isso. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra, estude-a, guarde-a no seu coração, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando Elias ouviu aquela voz suave, aquele sussurro delicado, Elias entendeu: é o Senhor. Aqui no nosso estado, não sei no seu, a partir de segunda-feira, dia 3, as coisas estão voltando ao normal. O comércio está liberado, os cultos presenciais também. Agora é hora de sair da caverna. Nós obedecemos os decretos governamentais, o que as leis, o que as autoridades humanas nos disseram, cumprimos à risca a quarentena, o isolamento, mas agora quem está falando é Deus. O que fazes ainda na caverna? É para sair, é para voltar a ter essa comunhão com os irmãos, porque é isso que Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. As autoridades estão liberando. Agora nós não temos coisas que nos impedem, a não ser o medo, a não ser o desânimo. Mas Deus está dizendo: sai. E Ele diz que Ele vai cuidar de nós. Eu quero terminar essa mensagem compartilhando uma ilustração que eu retirei do livro Confiança Perfeita, escrita por Charles Swindoll. Na ilustração, ele conta um homem chamado Félix de Nola. Este homem estava fugindo dos seus inimigos e por um tempo se refugiou em uma caverna. No momento que ele entrou na caverna, uma aranha rapidamente começou a tecer a sua teia na entrada da caverna. Ela fez a teia rapidamente, dando uma aparência de que ninguém havia entrado lá há vários meses. Quando os inimigos de Félix passaram pela caverna, viram a teia, sequer olharam para dentro. Após ter saído da caverna, o fugitivo de Deus disse assim:
Onde Deus está, uma teia de aranha é um muro. Onde Ele não está, uma parede nada mais é do que uma teia de aranha. É Deus. É Deus. É Deus. A sua vida, a minha vida, a vida de Elias está nas mãos. A de Elias esteve, a nossa está nas mãos do Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele tire de nós o medo, que Ele tire de nós o desânimo, que Ele nos ajude a confiar nele, porque Ele tem mostrado e demonstrado o seu poder e o seu cuidado. Sai da caverna. A sua casa hoje é a sua caverna, é a minha também. Mas Deus está dizendo: sai. Temos muitas coisas para fazer. Tem muitas pessoas que precisam ouvir de Cristo. Tem muitas pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Precisamos entregar folhetos nas ruas. Precisamos evangelizar. Precisamos testemunhar. Precisamos estudar, trabalhar. Assim como Elias não podia viver em função das ameaças de Jezabel, nós não podemos viver em função daquilo que nos amedronta, porque o Deus que está conosco, Ele é maior do que tudo. Oremos. Santíssimo Deus e Pai soberano, obrigado pela Tua palavra. São muitas as circunstâncias que nos levam para dentro da caverna. O medo, o desânimo, o desapontamento, a desilusão, o estresse, tantas coisas. Mas obrigado porque o Senhor não permite que os teus filhos vivam na caverna. Entrar é uma coisa, permanecer é outra. Obrigado porque o Senhor nos mostra que nós precisamos sair da caverna para voltar à rotina. Ó Deus, temos tantas atividades a fazer, tantos compromissos, e nós queremos cumpri-los confiando e crendo no Teu poder e nos Teus cuidados. Não queremos de forma alguma sermos levianos, imprudentes, inconsequentes, mas queremos sim, meu Deus, sermos confiantes no Senhor e também responsáveis. E nós entendemos que é preciso nos relacionar contigo para termos de fato a perfeita confiança. Eu oro pelas famílias que estão conosco neste culto. Eu oro por todos eles, Pai. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade sejam constantes e abundantes na vida de cada um deles. Que em meio às lutas, aos desafios, às crises, eles não sejam levados pelo desânimo e nem pelo medo, mas que a Tua palavra e que o Senhor sejam suficientes para trazer o consolo, o conforto e o ânimo para continuar vivendo. Oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Eu desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. Já convido você para o próximo domingo, às 9 horas da manhã. Os que moram em Porto Velho, venham para o culto presencial, venha matar a saudade dos irmãos, do tempo em comunhão. Vamos cantar domingo com muita alegria, em comunhão com os irmãos. Você que está em outros lugares que não poderão vir, nos acompanhe pelas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, acaba o culto, corre lá, é rapidinho. Você digita no YouTube Templo Batista Bíblico da Floresta,
inscrever e clica no sininho, pronto, você não paga nenhum centavo, é rápido e você ajuda a nossa igreja. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até domingo, se Deus assim nos permitir e Cristo não voltar.